Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aula de hoje, um tema novo, e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? É sobre identidade. Muito bem, você já parou para pensar o que faz você ser você? Quando a gente fala em identidade, a primeira coisa que vem à mente é isso daqui, né? É um documento, é um papel, então vai definir pouquíssimas coisas da nossa vida. Vão ter algumas representações quanto à legalidade da sua nacionalidade e tem registros do teu nascimento, da tua origem, de onde você nasceu. São algumas coisas importantes da sua identidade? Sim, mas no dia a dia, trata-se de um papel. O livro didático faz referência de uma situação na qual um grupo de mulheres queimou suas carteiras de identidade porque essas carteiras eram específicas para analfabetos e elas tinham acabado de aprender a ler e escrever, então elas não eram mais tidas como analfabetas. Em parte, as burocracias também nos definem, mas elas não são tudo. Além da burocracia, quem nós somos? O que faz você ser você? O que faz com que você seja único no mundo? Você já parou para pensar nisso? Significado da palavra identidade, lá do dicionário. É um documento de identificação, comprovante de que alguém é a pessoa que se diz ser. Carteira de identidade. Conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Semelhança, em que há ou expressa similaridade. Relação de conformidade, identidade de conceitos, de pontos de vista. A palavra identidade também tem a ver com identificação. E por identificação, a gente tem dois sentidos misturados aqui que são opostos. O fato de você se assemelhar a algo ou o fato de você se diferenciar desse algo. Igualdade, qualidade ou particularidade do que é idêntico, rigorosamente igual em relação ao outro. Identidade de opiniões. Então, a identidade, como eu estava falando, também tem esse sentido do que é parecido, ou aqui no caso até do que é idêntico. Linguística. Saussure vai dizer que a igualdade de um elemento em relação a ele próprio, ainda que estejam em situações distintas. Então, a identidade aqui seria uma espécie de uma representação daquilo que é. E da lógica, da parte da filosofia, é qualidade através da qual um ou mais objetos de pensamento possuem propriedades iguais, ainda que designados distintamente. Então, é aquela coisa, né? De se assemelhar, de ponderar coisas em comum e também ponderar coisas que estejam destoando. E a etimologia da palavra identidade vem do latim identitas, atis. Identidade, você já pode estar pensando ali, né? Ah, como é uma questão existencial, será que isso não tem mais a ver com psicologia do que sociologia? Pois bem, tá aqui uma tabelinha para a gente comparar e verificar o que cada uma dessas ciências trata do ponto de vista da identidade, tá? Então, para a psicologia, o que cabe, falando assim grosseiramente, tá? Reflexões profundas e individuais, mudanças bruscas que afetam meu modo de ver a mim mesmo ou a mim mesma, ou seja, às vezes tem coisas que acontecem na vida de uma pessoa, circunstâncias que exigem mudanças drásticas no seu modo de ser, né? Então, lidar com isso é conteúdo da psicologia. Quanto eu permito à sociedade me afetar com as suas determinações e o que eu faço com isso, né? Então, existe um limite entre o que é discutido da parte social e o que fica em mim da sociedade e que eu tomo posse para mim. Então, dali para dentro é questão psicológica. De que modo o que eu defino sobre mim afeta quem está ao meu redor? Daí também tem a via de mão dupla, né? A sociedade me influencia, me marca, mas eu interajo com a sociedade ou quem esteja perto, né? Então, eu também, a partir da minha identidade, de quem eu sou, também afeto os outros, né? Então, como eu afeto? Esse pensamento mais individualizado cabe à psicologia, tá? Isso falando da psicologia clínica. Nós temos outras áreas que trabalham mais coletivamente dentro da psicologia também, tá? E a grande questão existencial, né? Eu me aceito, gosto de quem eu sou, né? A minha identidade é quem eu de fato gostaria que eu fosse, e assim por diante. Essas reflexões cabem à psicologia. E a sociologia? Ela faz análises da coletividade, né, o funcionamento em grupos ou macro,
né, em grandes grupos, em comunidades, em sociedades, em nações, ela vai se questionar a questões como o que é ser jovem, o que é ser adulto, o que é ser criança, no período X da história, no local tal do mundo. Então, essas reflexões coletivas, né, essas identidades grupais, o que a sociedade diz do que significa ser um ser humano em determinadas condições, é da sociologia. Quais os papéis sociais que determinada pessoa exerce? Essas determinações de papéis também são conteúdos próprios da sociologia. Melhor dizendo, o estudo dessas determinações, né? O que significam os meus? Gênero, etnia, história, todos esses elementos que compõem e determinam quem eu sou, ou pelo menos determinam o material com o qual eu tenho que lidar para definir quem eu sou. E como a maioria das pessoas se define e se classifica. Então, como de uma maneira coletiva, as pessoas costumam dizer que são. O que é ser mulher no contexto brasileiro aqui, dos dias de hoje? O que é ser homem? O que é ser um jovem? O que é ser um estudante da Valdete? Né? Então, essas são coisas que estão formalizando, do ponto de vista social, uma identidade que é coletiva. Entenderam bem a diferença dos dois? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar lá nos comentários, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos ver dois sociólogos que vão falar sobre identidade. E eles têm formações e atuações híbridas. No caso do George Herbert Mead, vocês vão ver que ele é filósofo, sociólogo, psicólogo, professor universitário, atuou em Harvard, em Oberlin College e tem todo um currículo bonitão aí. Ele, juntamente com o William James, com o Peirce e com o Dewey, Mead fez parte de uma corrente teórica da filosofia americana denominada de pragmatismo. Em 1937, Herbert Plummer, sucessor de Mead na Universidade de Chicago, nomeou a abordagem de Mead de vários outros filósofos e sociólogos de interacionismo simbólico. O nome dessa escola de pensamento encabeçada pelo Mead é interacionismo simbólico. Pelo termo você já consegue imaginar do que se trata, né? Que o universo simbólico se formaliza a partir da interação, do relacionamento, dos vínculos. O que esse camarada aqui vai dizer sobre identidade? Adquirimos ao longo da vida traços característicos de nosso self entendido lá do inglês mesmo, que significa si mesmo, a partir das interações sociais. Então, esse self é um self social. O indivíduo organiza uma série de atitudes sobre o meio social em que vive e tem condições de adotar. É a consciência que um sujeito tem de si mesmo, e esta só é possível via contatos sociais, e não biológica ou geneticamente. Então, o self é um self social. O que diz quem eu sou é algo determinado socialmente. Essa é a bandeira que o Mead vai levantar. E ele vai explicar dois processos de definição de identidade que acontecem dentro de nós. Esses dois processos são esses aqui, gente. Aqui, desse ladinho aqui, tem o eu, e desse ladinho aqui, o mim. O que são esses dois termos dentro da teoria do Mead? O eu é o sujeito que age e é a reação do organismo diante das atitudes dos outros. A forma como eu me apresento para o mundo. E o mim é como nos vemos através do olhar das outras pessoas. As atitudes que são organizadas dos outros que alguém adota. Então, vocês podem ver que à medida que você se relaciona com alguém, você acaba se tornando parecido com esse alguém. Ou à medida que as pessoas, agora puxando um pouco a sardinha para a psicanálise, né? Que as pessoas depositam suas expectativas sobre nós, ainda que de forma inconsciente, a gente acaba, sem querer, querendo, se adaptando para se tornar esse desejo do outro, né? Para se tornar aquilo que o outro gostaria que eu fosse, mas que a gente nunca vai ser. Esse self, ele é definido a partir dos modos e relações que nos encontramos. E aqui tem uma observação importante, que eu já falava para vocês desde as nossas aulas presenciais. Vocês já perceberam que, dependendo do lugar em que você está, com as pessoas nas quais você está convivendo, você se comporta de maneiras diferentes?
O que existe de mudança aí? É o mim, é o modo como você se adequa às expectativas dos outros, às expectativas da sociedade, dos seus pais, das pessoas que são importantes para você, né? Dos seus crushes e assim por diante. Bom, aí o livro didático, para ajudar a entender um pouquinho o quanto é real essa teoria do MIDI, o livrinho indica um filme que é baseado numa história real. É um filme antigo, velho pra caramba, mas muito interessante, legal até para analisar sociologicamente o humor de uma determinada época, de uma geração atrás, e é um filme alemão, tá? É o Enigma de Caspar Hauser. É a história de um adolescente que viveu enclausurado até a sua adolescência, não teve muito contato humano e, de repente, ele, por determinadas situações, que eu não quero ficar passando spoiler aqui, teve que sair desse calabouço, desse lugar que ele estava trancado, onde ele só recebia comida. E daí mostra a dificuldade de interação com as regras todas sociais, né? Aprender a língua, aprender a falar, aprender os modos, os costumes, etc. E a corresponder com as expectativas dos outros, né? Então mostra muito claro essa definição do eu e do mim, né? Essa definição da identidade social nesse filme. Tá? Então, quem quiser assistir, eu vou deixar ali disponível também em anexo, né, na postagem de hoje, aí vocês podem dar uma assistida lá. Mas já vou avisando, é um filme velho, tá bom? Não venham com muita expectativa de tecnologia visual e etc., e edição de filme, porque é filme antiguinho, tá bom? Mas é legal para dar uma risada. O segundo sociólogo que vai tratar do tema identidade, que a gente vai ver hoje, é o Erving Goffman. Erving Goffman é um sociólogo, escritor de não ficção, segundo o Wikipedia, e antropólogo. Então, ele vai trazer uma visão um pouco diferenciada, mas que também vai ter muito a ver com a visão do MIDI, tá? Erving Goffman foi um cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense. Foi considerado o sociólogo norte-americano mais influente do século XX. Em 2007, foi listado pelo The Times Higher Education Guide como o sexto autor das ciências humanas e sociais mais citado, atrás de Anthony Giddens e à frente de Jürgen Habermas. Então é um cara bem famosinho no meio científico da sociologia, tá? E Goffman foi o 74º presidente da American Sociological Association. Sua contribuição mais conhecida para a teoria social é o estudo sobre a interação simbólica. Então, de novo, interação. Ele tem um livro que chama-se A Representação do Eu na Vida Cotidiana, onde ele descreve essa significação toda e formação da identidade, tá? O que é a identidade dentro da sua forma de visão de mundo. Então, a identidade para o Goffman, enquanto vida social, é uma representação teatral. E, mais uma vez, se referenciando às aulas que eu havia dado para vocês no início do ano, nós somos atuações. A gente se comporta em determinados lugares de diferentes formas e trata-se praticamente de uma atuação. Né? São as nossas máscaras, são as nossas personas, os nossos modos de interagir, de corresponder com as expectativas de determinado lugar em que nós estamos inseridos. A ação do indivíduo é, primeiro, uma finalidade instrumental, ela tem um objetivo, mas não é só isso. O Goffman vai dizer que é também condicionado pelo modo pelo qual quer apresentar ser diante dos outros. Então, a forma como a gente gostaria de mostrar que nós somos. Então, nossa identidade também é formada pela nossa própria expectativa, diante da expectativa dos outros. Ou seja, nos definimos a partir do olhar moralizante da sociedade e de seus subgrupos, os grupos nos quais a gente se insere. Bom, então a aula de hoje foi isso, né? Algo rapidinho assim, mas são vários conteúdos densos. Eu aconselho você a rever o vídeo com calma, pausar, verificar o que você entendeu e o que não entendeu. E fica aí a reflexão. Quem sou eu? Que papéis que eu tenho definido para mim? Quais são as expectativas que eu coloco sobre mim mesmo? Quais as expectativas que a sociedade impõe sobre mim, quais eu aceito, quais não, né? E aproveitando, vocês estão num processo de formação que é belíssimo, né? Adolescência, onde a gente põe em xeque as coisas que a gente aprende até então,
para fazer esse processo de pensagem, de escolha, isso aqui eu quero para mim, isso aqui eu não quero, isso serve, isso não serve. Então, é um momento muito importante para a definição da sua identidade. Então, aproveite bem esse momento e faça boas escolhas, tá bom? Um beijo e até a próxima.